Olá, meus amores e minhas amoras, meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com todos vocês. Estamos iniciando mais uma pregação aqui no Retiro Redenção, pela comunidade católica UNOS, no qual eu faço parte como membro de aliança dessa comunidade. E eu convido você a pegar a sua cartilha de oração, a palavra de Deus, e abrir lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de 14 a 16. 1 Pedro, versículo 1, de 14 a 16. Eu vou mudar a tela para facilitar a nossa leitura, tá? Como filhos obedientes, não se deixam amoldar pelos meus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vocês já perceberam que em meados dos tempos de hoje, o que se busca é o status? O que fala mais alto hoje é o status e a moda. O status de que eu tenho que ter, eu tenho que ser isso, a moda daquilo, a moda daquilo outro, né? E se eu não seguir esses padrões de moda, se eu não tiver esses status, eu sou considerado um careta. Mas eu te digo, como eu disse nas pregações passadas, do que adianta ganhar o mundo que há de perder a vida eterna? E Deus tem um chamado para você, tem um propósito, que é que você seja santo. É que você seja santo, um jovem ou uma jovem santa, independente da idade que você tem. Porque eu disse nas pregações passadas que velha é a terra. Então você pode ser um jovem de 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Então você é um jovem a ser santo. É um chamado que Deus coloca para você. A juventude é um período de descoberta, né? E de escolhas. Eu lembro que quando eu era jovem, ainda sou jovem, não sou tão velho assim também não. É um tiozão, né? Brincadeira. Mas eu lembro que eu buscava sempre estudar, porque eu queria ter uma faculdade. E eu fiz, como se diz, eu fiz aqueles. Agora fugiu, né, na mente. Como é que fala? Aqueles testes vocacionais. Agora vem. Agora vem. Tá vendo? Tô ficando velho. Eu esquecido. Deu um surto de memória agora, né? Eu fiz aqueles testes vocacionais. E eu tinha um sonho e me direcionou à parte de didática. E eu tinha um sonho de ser professor. Eu queria ser professor ou de história ou de letras, né? Português. Não assim, especialização em uma língua estrangeira. Eu queria ser professor.
Tanto é que eu fiz tantos vestibulares. Hoje, né, tá uma completa facilidade para você fazer um vestibular e ingressar na faculdade. Mas naquela época, né, há 26 anos atrás, era no peito, era na raça. Tinha concorrência, né? E aí eu parti para o lado administrativo. Mas me especializei, gostei de cálculos, adoro cálculos, mas não deixei a parte didática. Hoje eu estou aqui, ó, né? Isso aqui não deixa de ser uma didática, não deixa de ser um ensinamento que eu compartilho com vocês. Porque quando a gente está aqui, né, falando com vocês, passando essas pregações, a gente estuda, a gente passa aquela experiência que a gente vivenciou através dos estudos. Porque isso aqui também acontece com nós, né? Isso aqui também acontece com nós. A gente faz isso aqui, ó, que é um esboço, né? E tal, e vai passando para vocês o que a gente aprende em termos de formações, estudos, e passa essa didática para vocês. E quando eu era jovem, eu queria saber de estudar. E a maioria das pessoas da minha idade, né, com 20, 26 anos, a primeira coisa que eles queriam adquirir era um carro. Se eu tivesse um carro, eu podia sair à noite, no sábado à noite, que eu podia namorar, que eu podia ser reconhecido, que eu podia ter popularidade. A moda, eu lembro muito bem, num tempo atrás, que a moda era quem tivesse tênis da Nike ou tênis da Olímpicos, era o Bambambam. Bam, bam. Eu malemar tinha um chinesinho. Ou comprava um tênis meia boca, né? Que achava lá. Então eu não procurava essas coisas. Eu procurava estudar. Hoje o mundo oferece isso. Os jovens, que é status e mais ainda a moda, o modismo, né? São coisas que ilusórias, são coisas banais, são coisas fúteis que levam a desviar o caminho da santidade, que levam a desviar você a seguir esse propósito de buscar a santidade. As paixões da juventude são enganadas, são enganadoras, né? Ai, aquele amor que faz borbulhar, né? Soltar borboletas dentro do estômago. Isso não existe. O príncipe que vem do cavalo branco, isso não existe. Essas paixões são paixões enganadoras que também desviam você, jovem, e você que considera jovem, ao caminho da santidade. Você tem que buscar a perfeição, e a perfeição é Jesus Cristo. Ele nos dá um chamado, né? Ele nos dá um chamado. E qual a resposta? Você já se perguntou qual a resposta que eu devo dar a ele? Eles lançam um chamado. Ele olha, né, para dentro do seu coração e diz: vem e segue-me. Foi assim com os apóstolos, foi assim com Mateus, foi assim com Pedro, né? O que Pedro exorta no versículo 15, aliás, você já pode destacar lá, né? É uma ordem, não é uma imposição, é uma ordem. Para que refletimos a natureza de Deus
em nossas vidas. Não é via de regra, é um chamado à santidade. Sejamos santos como o Pai e o Filho também é santo. Ora, se a videira é santa, nós que somos os ramos também somos santos, né? O que esse mundo nos oferece, né? É largar este mundo, e abraçar o que o Cristo oferece. Você deve lançar a seguinte pergunta para você: essa decisão que eu tomar glorifica a Deus? Isso me ajuda a ser mais parecido com Cristo? O que eu estou fazendo neste mundo, neste instante, é de acordo com o propósito que Deus tem em minha vida? Você deve lançar essa pergunta para você, sabe? A busca da santidade é buscada em cada escolha que você faz, nas palavras, nas suas atitudes, no modo que você age, no modo que você pensa, na decisão que você toma, nas roupas que você veste. Se você sair em meio a uma tarde de domingo, você vai ver pessoas andando com roupas extravagantes, pessoas que não estão nem aí. Preferem vivenciar as coisas que estão no mundo. Eu não condeno e nem julgo. Porque se Jesus Cristo tocar o coração daquele jovem, tocar o coração daquela pessoa que se considera jovem também, ele vai fazer uma transformação. Essa transformação vai dizer a ele o que é permitido e o que não é permitido. Eu vou falar isso logo mais adiante do que você precisa fazer. Ser santo é separado do pecado. A palavra santo significa separar-se do pecado. O que você prefere? A graça, a glória, a misericórdia de Deus ou vivenciar o pecado? Alimentar aquele pecado de estimação que corrompe, que corrói. Certo? Já digo aqui para você o que São Paulo fala: o salário do pecado é a morte. Para que ficar alimentando isso aí? Então, separa-se do pecado, rasga-se o véu e você se separa do pecado. Separou. E ali você toma uma atitude, que estão lançadas através dessas 3 perguntas. Essa decisão que eu tomei glorifica a Deus? Me ajuda a ser mais parecido com Cristo? O que estou fazendo é de acordo com o propósito que Deus tem em minha vida? Olha o que Carlos Acusti, este jovem modelo de santidade, diz: a santidade é algo divino. Todos nós nascemos originais, mas a maioria vira fotocópia. Nós nascemos originais, nós nascemos com a marca do pecado. Mas quando nós passamos a seguir a santidade, tornamos fotocópias, nós tornamos imagem e semelhança de Deus. Fotocópias de Deus aqui na terra. Ser jovem santo
é ter uma meta, um objetivo. Qual que é o teu objetivo? Qual a tua meta? Já lança aí, já traça aí a sua meta, o seu objetivo. Impulsiona aquele arco e flecha. Você é a flecha. O arco é o Espírito Santo. Ele vai te lançar a um objetivo, a uma meta. Não seja aquele jovem. Não. Tenha objetivo, tenha coragem. Né? Qual o seu objetivo? Qual a sua meta? O meu lugar é o céu, aonde eu quero estar. O meu lugar é o céu. Lembra daquela música do Dunga? Então, qual o seu lugar? Qual o seu objetivo? Qual a sua meta? Quantas vezes você pensou no céu? Você já pensou no céu hoje? Você já tomou uma atitude? Você já tomou uma meta? Uma busca pelo chamado, pelo propósito que Deus tem para você? É um desejo ardente que deve inflamar o coração, ele deve, né, ter a ação do Espírito Santo. Ele reinflama aquele desejo ardente. É aquela sarça ardente que não se consome. Sarça que só queima, que não se apaga, vem me consumir, estamos aqui. Lembre-se dessa música. Amar Jesus cada vez mais é desejar mais pela santidade. É você dizer todo dia: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Jesus, eu quero estar contigo. É chamar Jesus a enfrentar os desafios do dia a dia. Jesus, vem comigo. Jesus, eu preciso de você. Jesus, dá-me discernimento. Jesus, fica comigo. Padre Pio dizia isso, né? Jesus, fica comigo. Jesus, fica comigo. Isso lembra também, né, o discípulo de Emaús. Senhor, fica conosco porque estás tarde. Fica conosco, Senhor. O mundo não te ensinará a buscar a santidade. A verdadeira fonte de sabedoria e força que ensinará é Cristo. O mundo não ensina isso. O mundo jamais ensinou isso. Eu tenho pena da mãe, aliás, né? Eu tenho pena da mãe que diz: o mundo ensinará o meu filho. Não. O mundo não ensinará o teu filho. Você deve ensinar o teu filho a vivenciar o mundo. Olha o que está tendo as coisas aí do mundo. Sabe o que tem o mundo? Eu vou falar para vocês. Vocês vão dar razão ao que o Rony está falando para você. Aqui Cristo está falando para você. O mundo ensina prostituição. O mundo ensina drogas. O mundo ensina corrupção. O mundo ensina, né, a malandragem. É isso que o mundo ensina. Eu fiz o mundo eu fiz o filho para viver o mundo. Não. Você, né, vai sair solto aí. Não, não é assim. Você fez seu filho para vivenciar o mundo. Certo? Temos diversos santos jovens que podemos espelhar para o caminho da santidade. Eu citei um aqui, Carlos Acustes, Santa Rita de Cássia, Santa Teresinha do Menino Jesus, Dom João Bosco. Olha só, daqui a pouco eu vou falar algumas coisas sobre Dom João Bosco também aqui, né? São João do Rio, né? Se eu estiver enganado,
O menino que morreu aos 13 anos, que gritava, Viva o Cristo Rei, né? Viva o Cristo Rei, era mexicano, né? Um monte de santos jovens aí que você pode se espelhar para buscar o caminho da santidade, né? E encher do Espírito Santo, não ter medo de dizer que eu sou um jovem que busca o caminho da santidade, ter coragem de impor. É dizer, ó, eu não sou a favor deste mundo. O que esse mundo me traz não é de agrado aos olhos de Deus. Coragem. O próprio Cristo falou, coragem, eu venci o mundo. Tenha coragem, seja um santo, um jovem santo e corajoso. Busca o Espírito Santo. Não tenha medo. Né? Não precisa ser aquele jovem rebelde, né? Sair com placas, né? Fazer uma manifestação, uma rebelião. Não, não é isso. É você separar, né? O que é certo e o que é errado. É a separação do pecado. Certo? Não vá criar atrito. Não vai criar manifestação, rebelias. Não. É ter coragem de você dizer para si mesmo, eu nego isso. Eu renuncio isso. Tenha coragem de caminhar com Cristo. Você se transforma e transforma quem está ao seu redor. Você se torna uma nova criatura e quem está ao seu redor percebe-se isso em você. Nossa, você está com um semblante bonito, você está com um olhar bonito, você está com uma característica bonita, você está com um jeito bonito. É a transformação que Cristo faz em você pela busca da santidade. O chamado de Cristo a ser santo é gracioso, é pura graça, é viver em estado de graça. É dado de três maneiras, de uma necessidade, às vezes, eu necessito da presença de Cristo. Eu necessito desse amor de Cristo. Eu preciso vivenciar esse amor de Cristo. É a sarça ardente que me consome, essa coisa que me inflama, certo? A necessidade, um convite. Olha, vai ter um grupo de oração. Vamos participar dessa comunidade católica Unos? Tem uma pregação bacana de um cara louco lá chamado Rony, que vai tocar os nossos corações. É um convite e é uma ordem que Pedro lançou na sua carta. Sejais santos, como o Pai e o Filho também é santo. Para que o Pai quer que todos os seus filhos estejam com eles. Para que o Pai quer que todos os seus filhos estejam com eles. Sabe o que eu associo aqui? Eu associo àquela galinha que põe debaixo das suas asas os seus pintainhos. Então, Deus quer que todos estejam com Ele, seus filhos amados, que buscam a santidade, que buscam aprender a vivenciar na Tua palavra, que buscam aquilo que agrada os vossos olhos, lá no reino dos céus. Ele quer todo mundo lá. Ele não vai discriminar ninguém. Pelo contrário. E lá vai ser feito o julgamento. Se você quer abraçar o mundo, paciência. Porque eu não quero vivenciar as coisas do mundo. São Paulo fala, nós não lutamos com o espírito da carne. Nós não lutamos com o homem né? Nós lutamos com o espírito da carne. Nós lutamos com nós mesmos, a não nos deixarmos cair no pecado. Isso sim é vivenciar a santidade e é um dos requisitos que a gente vai passar aqui adiante para vocês.
Rony, eu quero ser padre ou ser freira. Isso também é um caminho pela santidade? Sim, é um caminho, é uma busca pela santidade, certo? Mas você pode ser um jovem que goste de fazer aquilo que você gosta. Pode fazer aquilo que você gosta. E deve. Você deve esbanjar a sua juventude. Você tem que pôr as suas energias para fora. Feliz é o jovem que chega para mim. Eu fico até lisonjeado quando um jovem chega para mim e fala: eu quero ser padre, eu quero ser freira. E que busca esse caminho de santidade. Rony, eu quero vivenciar isso, eu quero abraçar isso. Eu quero seguir o propósito que Cristo tem para mim. Rony, por que o caminho da santidade é tão difícil, é tão arduoso, é tão penoso? Eu te digo, o caminho da santidade não é fácil, não é fácil. Nós temos aí diversos exemplos de santos que tiveram, que passar por diversas provações. Carlos Acutis passou por uma provação. Tanto que, segundo os relatos da sua mãe, ele teve 3 computadores. Porque o encardido impedia ele de seguir, dele pesquisar os milagres eucarísticos, dele fazer um relatório, dele fazer uma catalogação dos milagres eucarísticos. São Padre Pio, nossa, teve brigas constantes com o encardido, que o encardido deixava ele com sequelas, machucado, ferido. Vinha em forma de mulher, vinha em forma de cachorro, vinha em forma de pessoa, para que ele impedisse dele atender a confissão dos seus filhos espirituais. As irmãs judiaram de Santa Rita de Cássia, para que Santa Rita de Cássia não pudesse chegar ao caminho da santidade. Então, é um caminho arduo, é um caminho penoso para seguir a santidade. Você vai enfrentar tribulações, você vai enfrentar provações. O que o mundo coloca aí não é para você. Ele vai querer, o encardido ele usa de artimanha, ele vai querer desviar você do caminho da santidade. Ele vai querer lançar você no laço do passarinheiro. E você tem que se lembrar no Salmo 91. Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza. Ali, a gente lembra que os discípulos largaram os seus barcos. Eu refiro o barco, o Rony, eu refiro o barco como um mundo. Eles largaram aquele mundinho que eles viviam só de pescadores para seguir Jesus Cristo. Vem e segue. Tem a música do Padre Zezinho. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti buscarei outro mar. Então, eles largaram tudo. É um chamado à santidade. A pergunta mais bonita que Cristo faz a Pedro também é um chamado à santidade. Não somente a Pedro, é feito a mim, Rony, é feito a você, é feito aos demais membros da comunidade, a que estão participando desse retiro. Coloca o seu nome. Ao invés de Pedro, coloca o seu nome. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu sou seu amigo. Simão Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu sou seu amigo.
Senhor, tu sabes tudo. Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta minhas ovelhas, Senhor. Senhor, apacenta minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, apacenta minhas ovelhas. É assim que funciona. É um chamado, é uma resposta que se dá a Deus. Quando eu fui chamado a ser membro da comunidade UNOS, eu não pensei muitas vezes. Porque quando a gente sentou no banco da praça e tínhamos um propósito, né, de uma comunidade de vida, ali estavam mais do que os amigos, mais do que os irmãos em Cristo. Estava o próprio Cristo dizendo: oh, eu tenho um propósito para você. Eu tenho um caminho de santidade. Eu tenho uma missão para você. E essa missão se concluiu quando eu fiquei com Covid. E aí eu pude perceber que eu tenho uma missão, que é trabalhar com jovens. É fazer com que esses jovens buscam também um caminho de santidade, como também estou buscando. Os discípulos buscaram esse caminho e não foi imposto nada. Não foi imposto nada. Simplesmente eles largaram tudo o que tinham lá. Senhor, permita que eu, disperso do meu pai. Não, deixa os seus pais lá. Deixa os seus pais lá. Já pensou que um deles falasse assim: ó, eu vou voltar, porque eu preciso vender o meu barco? Não. Foram e seguiram a Jesus Cristo. Mateus só pegou, fechou com o cadeadinho lá o posto de cobrador de impostos dele e seguiu Jesus Cristo. Muitas pessoas se apegam aos bens materiais, ao invés de buscar a santidade. Não é aquele carro da hora, não é aquela casa, aquela mansão, não é o status, não é o modismo que vai te levar ao caminho da santidade. Eu vou passar aqui, o caminho da santidade, refletindo aqui, é uma luta diária contra as tentações que o mundo oferece. Eu vou passar aqui agora para vocês os ensinamentos que Dom Bosco passou para os seus jovens. Dom Bosco é considerado o santo dos jovens. Ele ensina 3 caminhos para os jovens ser santos. Você sabia que Dom Bosco jogava bola com os meninos? E ele era um ótimo jogador de bola. Dom Bosco é o santo do jovem. Você sabia que Carlos Acústico também jogava bola? Você sabia que Santa Teresinha do Menino Jesus gostava de cultivar rosas? Então eles não deixaram de fazer aquilo que gosta. A gente não está querendo que você deixe de fazer aquilo que você gosta. Se você gosta de ver filmes, assiste filmes, mas filmes moderados. Se você gosta de assistir séries, assiste séries moderadas. Ouvir músicas moderadas. De preferência as músicas religiosas. Vou passar aqui para você os 3 ensinamentos que Dom João Bosco ensina para o jovem que quer ser santo. Primeiro, confiar em Nossa Senhora. Advogada nossa, refúgio dos pecadores. Por que não confiar em Nossa Senhora? Todos os santos que a Igreja Católica conheciam
tinha um amor incondicional por Nossa Senhora. E por que nós não a buscamos? Nossa Senhora é o perfeito modelo a ser seguido para quem quer buscar a santidade. Tanto que ela não está acima dos santos e nem abaixo dos santos. E não está acima do seu filho e nem acima de Deus. Está com dificuldade? Não consegue vencer esse desafio? Não consegue vencer esse obstáculo? Implora para a mãe. Implora para a mãe que o filho atende. Qual a resposta que eu tenho que dar para a missão que Deus pôs para mim? Para seguir o caminho da santidade. Mãe, me auxilia. Maria Auxiliadora. Mãe, me auxilia. Segundo, ser santo faz mudar a nossa maturidade. Às vezes a maturidade ela vem um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. É a maturidade que faz perceber a que ponto isso é bom para mim e aos olhos de Deus. Ou a que ponto isso é bom para mim, mas não é bom para os olhos de Deus. Será que se eu for para esse lado eu estou indo certo? Será que se eu for para esse lado eu vou indo certo? É o que eu falei para você. Você tem que buscar uma meta, um objetivo, um alvo. Direcionar aos caminhos de Deus, aos caminhos da santidade. Compreender a todos é o terceiro. Compreender a todos o que preocupa o seu irmão. Fazer não somente você e a santidade, como fazer com que seu irmão também busque esse caminho de santidade. Não fazer o que se desvie do caminho. Eu não estou pedindo aqui para você selecionar as suas amizades. Tem amizades que te levam ao caminho da santidade e tem amizades que não te levam. As que não te levam, reze por ela. Reze por ela. E as que te levam, glorifica ao Senhor e caminhe junto com Ele. Vá junto com Ele ao caminho da santidade. Se esse irmão teu está com dificuldade, ajude-o. Ajude-o. Irmão, vamos buscar o céu junto? Irmão, vamos viver a santidade? Irmãos, não vamos aderir às coisas deste mundo? Podemos nos divertir? Sim, podemos nos divertir, podemos ir ao cinema, podemos tomar Coca-Cola, podemos beber refrigerante, comer cachorro quente, comer McDonald's. Mas tudo que tem neste mundo não nos satisfaz, porque nós buscamos a santidade pela honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Está aí, meus irmãos, os preceitos para você buscar o caminho da santidade. Desejo para você tudo de bom. Fiquem conosco que tem muita coisa boa, que tem um aparato de riqueza para você aqui nessa comunidade e nesse retiro Redenção. Paz e fogo.